Eu acordei meio tipo, gente, o que tá acontecendo? E nisso eu só lembro o do pastor falando assim: tira tudo do corpo dele, sei que lá do corpo dele, vai sair agora. E eu assim, gente, que? Oi, Brasil! E pessoas que também não moram no Brasil, tudo bem? Hoje estou aqui nesse outro ângulo do meu quarto. Porque, gente, nesse período de quarentena, eu estou gravando sozinho. A cada vídeo eu gravo num lugar. Você viu que no vídeo passado eu tava ali. Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês pediram bastante. Aí agora eu tô aqui, que é um lugar novo, totalmente diferente. E hoje eu vou contar uma história pra vocês. Tem muito tempo que eu não conto uma história aqui no canal. E foi a vez que o pastor tirou o demo do meu corpo. Calma, eu vou explicar que essa história é muito boa. Eu achava que a história era normal, aconteceu na vida de todo mundo. E aí eu fui contar pra algumas pessoas e descobri que não, só na minha mesmo. Seguinte, gente, minha família é bem protestante. E por eu morar com os meus pais, eu tava lá no meio, né? Já contei pra vocês aqui que teve uma época na minha vida que eu era bastante protestante. Inclusive, eu aprendi a editar vídeos pro canal, fazer tudo isso pro canal com a igreja. Sabe aquelas letras que aparecem lá no fundo da igreja, com a música pra todo mundo cantar, na igreja evangélica, no caso? Eu fazia isso na minha igreja. E aí eu aprendi a editar vídeo e tudo mais, aprendi a editar croma, tudo na igreja. Aí hoje em dia eu falo de viagem. E aí, como minha família era protestante, eu sempre ia com eles e tudo mais. E eu nunca gostava de ele. Teve a minha fase que eu super fui na igreja, nessa fase que eu aprendi a editar as coisas na igreja. Mas antes disso, eu não gostava de ir na igreja. A única coisa que eu gostava da igreja era o dia que tinha o teatro. Porque assim, algumas igrejas evangélicas tem os teatros assim, que é tipo, teatro da Páscoa. E é uma coisa muito grande, muito legal. Eu amava o musical, mas ia no High School Musical, sabe? Tipo, High School Musical dos héteros. E aí começou a ter um teatro na minha cidade que era na Assembleia. Eu não ia na Assembleia. Minha mãe amava a Assembleia. Eu e minhas irmãs não gostávamos muito. E a minha mãe acabava indo na Batista com a gente pra gente poder ir. Pra quem não sabe que é igreja evangélica, é porque a Assembleia normalmente é a mais reteté. Já a Batista é aquela outra mais racional e tal, sabe? E a gente preferia. Só que começou a ter tipo um teatro na Assembleia que minha mãe queria muito ir, que era o teatro que todo mundo da cidade ficou falando. As pessoas da cidade vizinha começaram a ir, que era um teatro realmente grande. E realmente, gente, assim, eu vou contar pra vocês como que foi lá. E a estrutura era impecável. Claro que assim, gente, eu não tô comparando com o teatro da Broadway. É um teatro de uma igreja do interior. Então assim, era muito do caramba para o teatro da igreja, sabe? Era um negócio de verdade que eu nunca tinha visto em Itaperuna. Pensa no interior, interioriza mais. É Itaperuna. E aí tava tendo esse teatro que todas as cidades vizinhas estavam indo pra lá e minha mãe queria muito ir. E aí eu fiquei resistindo, falei, não quero ir. Minhas irmãs também não queriam ir e minha mãe obrigou a gente a ir. Aí minha mãe chegou pra gente e falou: não, vocês vão sim, se vocês não forem, vão ficar um mês sem celular. Sim, a minha mãe ameaçou tirar o celular da gente se a gente não fosse na igreja. Daí, vamos pra igreja, né? Adoramos! Claro que a gente queria ir para louvar, glorificar, abençoar, não por causa do celular, claro que não. Beleza, a gente foi, se arrumou e tal pra ir. Como eu falei antes, realmente, chegando lá, a estrutura do lugar era impecável, era o melhor teatro que eu já tinha visto até então, porque assim, eu nunca tinha ido em um teatro de verdade aqui de São Paulo. Então assim, aquilo pra mim foi uma coisa assim, que explodiu minha cabeça. Inclusive, parabéns pra galera que fez o teatro, assim, ficou muito bom, muito bom. Particularmente foi o melhor teatro que eu já vi assim em igreja na vida. E olha que eu já fui bastante. Enfim, chegamos lá. Funcionava do seguinte jeito: todo mundo entrava por grupos. Eram várias salas, então tipo, a igreja era bem grande. Era tipo, sei lá, 4 andares de igreja, que era metade do quarteirão. E aí tinham várias salas que você ia ver na história. Você entrava numa sala, escutava aquela história, saía, ia pra seguinte. Quando a gente chegou lá, tava quase no último dia desse teatro. Então assim, a fila tava gigante. Eu lembro que a gente ficou tipo assim, 1 hora na fila. Eram muitas salas, sei lá, exemplo, eram umas 10 salas que tinha que passar. E cada sala você ficava 10, 15 minutos. Então assim, era um teatro longo e tal. Quando a gente chegou na fila, a gente tava prestes a entrar, saiu um amigo meu. Falei: Opa, tudo bem? E aí, cara, como que é o teatro? É legal? Cara, é muito legal, brother. Assim, na parte do inferno é foda. Mas vai ter inferno? Não, tem um inferno assim que é impecável. Eu caguei de medo. Mas vai ter inferno mesmo? Pra que tem inferno na igreja? Não faz sentido. Bom, mas você vai ver, a parte do inferno assim dá um medo. Mas inferno não é algo de Deus. Enfim, gente, eu não queria. Parênteses, Clébio. Gente, eu tenho cada teoria sobre a morte. Eu fico conversando sobre o inferno, se existe, se não existe, como que é a morte. Eu entro numas brisas sobre pós-morte, que assim, se eu gravar um vídeo, eu surto vocês tudo, certeza. Gente, esse é o ruim de ser uma pessoa meio nerd, porque eu gostava de história. Então eu fico pegando um monte de coisa de cada história, e aí junto as religião tudo, começo a estudar religião. Enfim, não gosto de inferno. E aí não queria. Comecei a falar: mãe, não vou. Ai, mas você vai sim, você vai, a gente veio até aqui, você vai ter que entrar. Falei: mãe, eu não quero, mãe, tem um inferno, eu vou ficar preso no inferno. Não, mas é bom pra você ver o que o demônio faz com a gente. Minha mãe tem essa teoria. Minha família, a minha avó, quando a gente era criança, com 7 anos, 6 anos, ela pegava eu e minha irmã, colocava no sofá e ligava a fita do Valdomiro, alguma coisa assim. O cara tirava o espírito do povo da cadeia e vinha aquele povo e ele tava lá no culto assim: sai, demônio! E vinha as pessoas assim, borbulhando a boca, jogada no chão, picando no chão, demoniada. Meu
Deus. E com 7 anos, minha avó obrigava a gente ver isso. A gente tampava a mão, minha avó tirava, falava, você tem que ver o que o demônio faz. Uma educação bem plena. Super Nani, super aprovava. Deixa o like aí de baixo, se inscreve no canal. Se você tem um amigo aí também que é super religioso, seu irmão, sua irmã, se eles foram criados aí numa casa também que era super protestante, manda pra eles aí também, vai que eles se identificam com a história. Enfim, não tinha muito mais pra onde correr. Minha mãe falou que eu ia entrar, que eu ia entrar, que eu ia entrar. E eu tava naquela fase querendo virar hominho, sabe? Então eu queria me mostrar que eu podia ir, que eu não ia ter medo. Enfim, começou o teatro. Eu lembro que a primeira sala contava a história de um cara que ele tinha sofrido um acidente e morreu. A primeira sala era tipo um cemitério. Não era um cemitério de chão, mas sabe aquele cemitério que é tipo várias gavetas? E a gaveta que entra a pessoa? Aqui no Brasil não é muito comum ter isso. Deve ter alguns, mas não é muito comum. Mas tem outros países que é muito comum o enterro ser tipo em gavetas. E aí puxavam a pessoa morta lá, que era um ator, obviamente, todo machucado. Mas, gente, eu era muito novo, né? Nossa, pra mim, eu tava morrendo. E aí todo o grupo lá olhando e falando, meu Deus. E aí o cara tava sofrendo acidente de moto e tudo mais, blá, blá, blá. Eles explicaram lá já no começo que, de acordo com a Bíblia, isso não acontece, blá, 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 blá. Só que a gente vai criar uma história aqui pra figurar e tudo mais, pra gente, tipo, ter na nossa imaginação, mais ou menos. E, enfim, a história era basicamente um pouco do que aconteceu antes da vida do cara. E também meio que decidindo se ele ia pro céu, se ia pro inferno, contando a história dele, falando as coisas boas que ele fez, coisas más que ele fez. E aí cada sala, tipo assim, na sala 1 era o cemitério, na sala 2 contava o passado dele, na sala 3 era o inferno, na sala 4 voltava pro passado. E ficava assim, era tipo uma história, tipo um filme mesmo, só que cada cena acontecia numa sala. Fomos passando, fomos passando, fomos passando. E aí a gente entrou numa sala que eu lembro que era tipo anjos conversando assim, será que ele vai pro céu ou será que ele vai pro inferno? Nisso, a próxima sala era a sala do inferno. E, gente, eu sou uma pessoa cagona. Pra quem aí já foi no Beto Carreiro, aqui no Hop Hari também tem. Sabe esses negócios que você entra, que é tipo um labirinto de terror? Eu fui naquilo uma vez, na minha 8ª série, eu travei. Tem uma parte que a Samara tá na cama e ela vira, assim, uma ponte. Eu abaixei no chão, travei. Pra você ter noção, os monstros tiveram que sair, vi um cara lá de fora e me puxar pra sair, porque eu não levantei. Eu sou uma pessoa cagona. Hoje em dia eu sou menos, mas antes eu era bastante. Naquela hora que eu encontrei meu amigo, ele já tinha me contado mais ou menos como era o inferno. Ele falou assim, tipo umas grades, que fica um monte de gente sofrendo e pegando fogo assim no outro lado, fingindo que tá pegando fogo, né? E eu falei, cara, eu vou ficar aqui na parede de trás, porque vai acontecer tudo lá, eu não preciso ver. Tampa meu olho e não vejo. Entrou a sala inteira, fecha a porta e fica um breu. Não dava pra ver nada, não dava pra ver nada, nada. Mano, adivinha? Eles meio que fizeram uma ilusão de ótica que todo mundo achou que era lá. Só que quando acendeu a luz, o inferno era atrás de mim. Eu era a primeira pessoa na grade. Tipo assim, antes de acenderem a luz, que era o fogo, eu só senti uma mão atrás de mim. E aí, mano, eu juro que eles acenderam a luz. Eu olhei pra trás, meio que o inferno era uma jaula, tipo uma cadeia, e um monte de gente, tipo, fingindo que tava pegando fogo com a mão pra fora. E aí, como eu tava aqui, na hora que acendeu a luz, começou a vir a mão em mim. Tipo assim, as pessoas meio que encostavam em você, que elas estavam tipo assim, sabe? Quando encostaram a mão de mim, foi papum. O cara passou a mão em mim e eu desmaiei. Eu desmaiei no meio do inferno. E eu apaguei literalmente. Não lembro o que aconteceu. Foi a única vez na minha vida que eu apaguei. Inclusive, nessa mesma época, eu era retardado. Eu tava na época que eu tava correndo muito, e aí eu não comia direito. Enfim, eu tava todo fraco do corpo. E aí, juntou com isso, eu desmaiei. Minha irmã me contou depois, que minha irmã tava lá, falou que um cara aleatório me pegou no colo e saiu correndo, me levou pro lugar que não tava tendo as pessoas pra tentarem me ajudar. A minha sorte é que a minha família é toda da área de saúde. Minha mãe é farmacêutica, minha irmã é médica. Enfim, na hora que eu acordei, a única coisa que eu me lembro é, eu tava deitado no chão, a minha mãe louca de lado, a minha irmã já tava suave, que minha irmã não liga pra essas coisas, e o pastor orando em cima de mim. Eu acordei meio tipo, gente, o que tá acontecendo? E nisso eu só lembro do pastor falando assim, tira tudo do corpo dele, sei que lá do corpo dele, vai saindo agora. E eu assim, gente, quê? E aí eu acordei, aí o pastor falou assim, você tem que orar muito, que você pode estar com coisa no seu corpo. Aí eu virei e falei assim, gente, mas eu só não comi nada hoje, foi só isso. E aí o pastor, não, mas tem alguma coisa. E eu, mas gente, eu tô desnutrido. Resumo da história, o pastor foi tirar o bicho de mim, mas eu descobri que eu só não tinha comido nada, porque eu lembrei que eu não tinha comido nada o dia inteiro. E aí foi isso, o demônio era só fome mesmo, era o demônio da gula. Mas enfim, gente, é isso, olha só, de maneira nenhuma esse vídeo é pra atacar a religião, nada do tipo. Como eu falei, depois disso tudo eu fui pra igreja e tudo mais. Eu só achei muito engraçado porque o cara ficou tirando o demônio de mim, mas era só, tipo, foi numa época que eu era super louco e depressivo, e aí eu só usava roupa de frio e não comia nada o dia inteiro. Eu era louco na cabeça. Naquela época que a gente gostava de ser emo, usava pulseirinha de borracha. Mas assim, gente, acredito eu que não tinha nada em mim, não. Era só fome mesmo, que eu não tinha comido nada. Só que foi muito desesperador acordar com um cara orando, tá passando aquele olhinho, sabe que eles passam um olhinho na sua testa? Mas enfim, gente, eu sei que é realmente pra muitas pessoas vai da sua religião. Você acredita nisso, não acredita nisso. Mas no meu caso, não foi só fome mesmo. Por isso que eu achei tão engraçado. Conta aqui embaixo se você já teve alguma experiência assim com igreja, se você já foi muito na igreja, se você é da igreja também, porque eu acho muito legal. Tem muitas pessoas que são muito fiéis e tal, super respeito, e qualquer religião, sabe, não só cristã. Temos que lembrar
lembrar disso também, né? E assim como eu acho que todo mundo tem que respeitar a religião de todo mundo, então não esqueça de deixar o like aqui de baixo, se inscrever no canal. Se tiver alguma história, comenta aqui de baixo. Outra coisa, se você assistiu até agora, comenta aqui de baixo. Hashtag história do Clebinho. Sei lá, criei isso aqui agora. Mas comenta aí de baixo. E se você quiser mais vídeos de história, comenta hashtag história do Clebinho. Conta mais história, alguma coisa do tipo. Por quê? Eu quero contar outras histórias da minha vida aqui. Eu quero saber se vocês gostariam, se vocês não gostariam. Então comenta aqui de baixo, deixa seu like, se inscreve no canal. Beijo, fui!